Vamos à nossa entrevista agora com o procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Rogério Zum Fleischmann, para poder falar um pouquinho sobre o papel do Ministério Público, que vem atuando aí de uma forma muito presente junto à comunidade para esse combate ao Covid-19 ser realmente efetivo. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui junto à nossa audiência da Serra Gaúcha. Bom dia. Bom dia. Doutor, dentro do papel do Ministério Público do Trabalho, nas últimas horas o governador do estado também se manifestou sobre o questionamento a eles a respeito do isolamento. Como que os senhores também têm visto aí as ações do governo, as ações aí de uma forma ampla aí do Poder Executivo ao combate ao Covid-19? Bom, em primeiro lugar é preciso perceber que se vê no governo do estado uma preocupação genuína em relação a esse tema, se vê uma preocupação em ter critérios técnicos, científicos para fazer frente a essa verdadeira tragédia, e a partir desse entendimento, a partir dessa postura do governo do estado, nos abre o caminho para que a gente possa conversar e recomendar aquilo que a gente considera o melhor a fazer neste momento. Foi nesse sentido a recomendação que foi expedida pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União em relação aos decretos que foram editados pelo governo do estado. Certo. Bom, dentro dessa questão, qual que é o papel hoje do Ministério Público do Trabalho diretamente aí na questão do Covid-19? O nosso foco primordial e é o que está dentro da nossa atribuição especificamente a proteção dos trabalhadores diante da pandemia. Para vocês terem uma ideia, até segunda-feira, apenas no Rio Grande do Sul foram 300 denúncias de trabalhadores, sindicatos, em relação a, por exemplo, inexistência de EPI, de equipamento de proteção individual, exposição de grupos de risco ao trabalho, enfim, trabalhadores do grupo de risco que não foram dispensados, coação para trabalhar, inclusive de pessoas em situação com sintomas, né, de gripe. Então vocês vejam que são 300 denúncias até segunda-feira, fora as que não foram processadas ainda, porque a quantidade é imensa. Então, o nosso foco é justamente a proteção do trabalhador e especialmente os trabalhadores que hoje em dia estão aí literalmente nos protegendo, quer dizer, o pessoal da saúde, os trabalhadores da segurança, enfim, todas as atividades que são obrigadas a continuar funcionando. Dentro desse papel, o Ministério Público do Trabalho, como tem feito a fiscalização disso? O senhor diz que um número elevado de denúncias já foram feitas. Como está sendo, nesse momento de isolamento, feito as fiscalizações? Nós, a partir da notícia, né, da ocorrência da pandemia, nos preparamos para antecipar o problema, né? Então, expedimos recomendações para todas as unidades de saúde, expedimos recomendações também para o estado do Rio Grande do Sul e para os municípios do Rio Grande do Sul para adoção de medidas preventivas em relação aos trabalhadores. Então, essa foi uma medida inicial, independentemente das denúncias. A partir das denúncias, a regra tem sido intimar com urgência as empresas que são denunciadas, para que elas nos respondam da forma mais séria possível as medidas que estão adotando. A partir daí, a partir das respostas, nós verificamos se ela é satisfatória ou não. Não sendo satisfatória, nós vamos adotar, no limite, medidas judiciais para que se tenha a proteção dos trabalhadores. Essa questão dos decretos, né? Essa questão dos decretos estarem sempre em atualização, até em virtude do momento. Como tem sido o acompanhamento por parte dos senhores também aí do MPT? Essa questão dos decretos ela é muito importante, né?
verificamos inicialmente o decreto do governador Eduardo Leite no sentido de proibir as atividades não essenciais, né? Se via ali uma radicalização, né? uma boa radicalização face ao problema que estava chegando, e posteriormente o decreto do governador relaxou esse tema, possibilitando aos municípios decidirem nas atividades não essenciais se iriam abrir ou não, mas aí abrindo seguindo determinadas condicionantes, como por exemplo distanciamento mínimo de 2 metros, utilização de equipamento de proteção, revezamento entre os trabalhadores para não ter acúmulo, aglomeração de trabalhadores, enfim, havia uma série de medidas ali que possibilitariam a abertura. O problema é que a forma como vem sendo feita a pressão da comunidade, incluindo empresários e trabalhadores, sobre os prefeitos, essa forma, ela é, digamos assim, a gente compreende, né? Obviamente compreende, é uma situação difícil, as pessoas precisam trabalhar, as empresas precisam funcionar, mas ela não é calcada, em regra, em critérios científicos. Para que se tenha um relaxamento neste momento, é preciso uma fundamentação científica. E é nesse sentido que foi feita a recomendação recentemente para que se volte à redação original, que é proibir as atividades não essenciais. E aí entra um elemento muito importante, que é, a impossibilidade de fiscalização total das empresas que porventura venham a operar. E, em segundo lugar, a quantidade de denúncias que eu já comentei aqui, que demonstra que essas medidas que são preconizadas no decreto, elas nem sempre são adotadas, né? E a gente tem a experiência pessoal, por exemplo, de ir a algum supermercado, enfim, e percebe que, de fato, as medidas não estão sendo adotadas a contento. Então, é muito temerário. Perdemos o contato com o procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Rogério Fleischmann, que realmente trazia aí um perfil de como está sendo o trabalho do Ministério Público do Trabalho, exatamente perante essas dúvidas criadas por meio do isolamento horizontal, que se chama, que é exatamente aquilo que o Ministério Público do Trabalho e também outros órgãos de fiscalização estão orientando o governo estadual para que se faça realmente a restrição apenas ao serviço essencial. Retomado aqui o contato com o procurador Rogério Fleischmann, o senhor falava sobre essa atuação perante os decretos, doutor. Isso. Não sei o quanto que se perdeu, mas a ideia primordial em relação aos decretos é de se ter um critério técnico, um critério científico para a liberação. Não se pode ficar à mercê de pressão política nesse momento para a liberação das atividades. A gente entende, obviamente, a situação, né? Ninguém aqui é insensível a ponto de não saber o quão dramático é não ter o trabalho, a empresa ter que ficar fechada, mas essa liberação que estava prevista até agora no decreto, o governador anunciou que vai modificá-lo, mas a liberação que estava prevista no decreto até agora deixava por conta dos municípios decidirem se abririam ou não as atividades. E deixando por conta dos municípios, a pressão política é muito forte e nós não temos confiança no sentido de que aquelas medidas preconizadas vão ser observadas, né? As medidas de distanciamento de 2 metros, revezamento dos trabalhadores para evitar aglomeração, etc. Então, e a nossa experiência pessoal, basta ir num supermercado para se ver que tais medidas não estão sendo adotadas, né? Então, é muito temerário nesse momento ter essa liberação, porque a gente não vê o engajamento necessário para que as coisas sejam feitas conforme nos orienta a OMS, o Ministério da Saúde, etc.
Aproveitando também o momento, eu gostaria que o senhor falasse sobre como funcionam as fiscalizações e como elas estão funcionando nesse momento, porque como o senhor mesmo deu o exemplo, muitos locais ainda não estão cumprindo essas determinações básicas, distanciamento, álcool gel, isso não está existindo. Então, seria importante, por parte do senhor, também esclarecer a população como buscar o Ministério Público do Trabalho. Por favor, a nossa página na internet é o melhor caminho, ainda mais nesse momento de isolamento, né? Então, a página é www.prt4.mpt.mp.br. O link ali bem à mostra, coleta de denúncias, é autoexplicativo, é muito fácil de fazer denúncia, apresenta o problema que está acontecendo na sua empresa, enfim, que foi verificado, e pode inclusive pedir o sigilo de fonte, porque às vezes a pessoa se sente constrangida em fazer denúncia, e nós vamos atuar em face do denunciado. Obrigado, então, a sua entrevista, procurador do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, Rogério Zum Fleischmann, pela participação e principalmente pelo esclarecimento público à comunidade da Serra Gaúcha. Muito obrigado, um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, um bom dia, sempre à disposição. Obrigado. Está então a nossa entrevista, realmente muito importante neste momento, todos os esclarecimentos. O Ministério Público do Trabalho, em conjunto aí com outros órgãos, também está orientando ao próprio governador do estado que torne realmente claro dentro do decreto a questão apenas do trabalho essencial. Estamos